Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos. Eu espero que você esteja bem, eu espero que o Senhor fale ao seu coração, eu espero que você tenha e esteja sendo muito abençoado pelos vídeos, pelas mensagens, pelos estudos que temos feito. Quando eu me propus a fazer esse discipulado, eu confesso a vocês que talvez eu não seja o melhor discipulador de todo mundo, porque geralmente seguem uma cartilha de discipulado muito bem mastigadinha e falando coisas básicas, geralmente preparando para o batismo. Eu acho muito interessante isso, mas eu resolvi neste curso que nós estamos chamando de discipulado, eu resolvi fazer algo meio diferente. Eu resolvi te dar as razões, te dar e fazer você entender os motivos ou as, as as definições daquilo que nós cremos, daquilo que nós de quem nós servimos, em outras palavras, do nosso Deus. Sendo assim, começamos na primeira quarta-feira falando sobre a história dos batistas, para que você possa compreender um pouco mais da igreja que nós fazemos parte, que servimos ao Senhor e que temos pastoreado tanto no mundo inteiro quanto no Brasil. E semana passada falamos um pouco sobre a palavra de Deus, a Bíblia, enquanto livro, enquanto mensagem de Deus, enquanto inerrante, perfeita, autoritativa, enquanto fonte final e regra de fé e prática. Por isso, hoje, eu entendi que seria por bem nós conversarmos um pouquinho sobre esse Deus, já que nós estamos estudando a palavra dele. Hoje eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre quem é Deus. O que é Deus? Quem, como assim Deus? Hoje eu quero te convidar a analisar comigo esse Deus maravilhoso. Por isso, vamos começar estudando hoje, e eu estou seguindo o livro do Gruden, de Teologia Sistemática, Wayne Gruden. Eu acho muito interessante esse livro, eu acho que ele tem, assim, algo muito didático e, ao mesmo tempo, muito profundo. Foi o meu livro de estudo na época do seminário, então eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo desde o início, né? Nós estamos estudando hoje sobre a doutrina de Deus, ok? Vamos estudar ali a doutrina da palavra de Deus, falamos um pouquinho semana passada, e hoje estaremos ali no tópico 2, a doutrina de Deus. Eu não sei se eu vou seguir o livro do Gruden até o final, mas a princípio eu acho que talvez fosse interessante na semana que vem falar um pouco sobre Jesus e depois sobre o homem e o pecado, né? E a aplicação da redenção. Mas eu ainda estou analisando como faremos nas próximas semanas. Eu espero sinceramente que você aproveite esse tempo, que você possa é, se, se edificar e ser edificado com esse tempo. Meus queridos, agradeço também profundamente a Deus pela vida do professor Samuel Campos, lá da Faculdade Teológica Batista Equatorial, e, obviamente, do pastor Heiker. Professor Samuel Campos, hoje, doutor, pastor Samuel Campos. Que Deus abençoe a vida dele, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe o ministério do ensino e da palavra que confiou a ele. Estaremos estudando hoje a doutrina de Deus, Deus Pai, ok? Primeiro Deus enquanto Deus e depois falaremos do Deus Criador de todas as coisas. Mas quando falamos da doutrina de Deus, pensamos exatamente no Deus sustentador, no Deus que está sobre todos, em todos e por todos. Eu gostaria de que você também pudesse acompanhar aí. Eu percebi que eu estou transmitindo pelo grupo da igreja, então eu vou compartilhar também na minha linha do tempo agora, para que você
Márcio, ou bota no grupo da igreja para mim, por favor, quem puder aí, o discipulado. Eu acabei fazendo essa transmissão pelo grupo da igreja. Vou pedir licença, deixa eu ver se eu consigo mudar. Acho que não, vai ter que ficar aqui. Está na página da igreja, eu vou compartilhar na minha linha do tempo também. De qualquer forma, meu querido, você é nosso convidado. Só vou pegar aqui o link para enviar para alguns grupos. Você é nosso convidado. Só vou pegar aqui o link. Deixa eu enviar para alguns grupos aqui, para que eu possa continuar. Tá? Só um minutinho, nós já vamos entrar na matéria, por assim dizer. Enquanto isso, que Deus realmente abençoe sua vida e sua família. Que Deus abençoe seus pensamentos, seus planos, seus sonhos. Que o Senhor te dê todas as respostas de acordo com a vontade dele. Que o Senhor te dê a paz que o mundo não conhece. Que o Senhor te dê a paz. Vamos colocar aqui no grupo da igreja, no grupo dos homens, para que possam acompanhar também. Agora sim, peço perdão, eu não tinha reparado que eu estava no grupo da igreja, na página da igreja, mas vamos continuar. Espero que você se sinta realmente apto a fazer essa caminhada e abençoado ao final dessa caminhada. Estamos falando sobre a doutrina de Deus. E a primeira pergunta que eu quero trabalhar com você, a primeira pergunta que eu preciso trabalhar com você essa noite é: como podemos saber que Deus existe? Como podemos saber que Deus existe? Será que nós não estamos perdendo nosso tempo? Será que nós não estamos simplesmente tendo uma atitude ingênua, uma atitude talvez até meio romantizada, tentando espiritualizar algo e simplesmente tentar entender algo, mas na verdade não seria assim, esse Deus não seria algo real? Será que eu e você não corremos o risco de simplesmente estragar ou perder muito tempo? Como podemos saber que Deus existe? Primeira coisa, todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda, uma íntima, uma certeza, intuição, uma íntima intuição, uma certeza absoluta de que existe um Deus, de que Ele é seu Criador. Aí talvez você já nem me deixe completar e fale: não, pastor, muita gente hoje não acredita que Deus existe. Eu quero dizer para você que o ateísmo é uma invenção moderna, é uma invenção moderna. Todos os tempos, todas as tribos, povos, línguas e nações, em todos os lugares, de todas as épocas, sempre, em qualquer lugar que você for investigar, arqueologia, o que você quiser estudar, de forma antropológica, sociológica, todas as sociedades se voltam e se voltaram ao longo da história para o sobrenatural. Na verdade, o ser humano sabe no seu íntimo que existe algo mais. O ser humano sabe no seu íntimo que ele precisa caminhar nessa direção. Pode ser a tribo indígena ou africana ou o povo lá nas montanhas da Ásia mais isolados, eles vão ser um povo religioso. Eles vão ter uma religião, uma mitologia, algo sobrenatural guiando a sua vida. Ainda que eles digam que é o sol, ainda que inventem deuses para si, ainda que entendam que sejam os antepassados, mas eles vão buscar no além, vão buscar no sobrenatural. Porque a verdade, irmãos, é que Deus colocou no nosso coração o sentimento de eternidade. O nosso espírito vem do Senhor e mesmo com o rompimento, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com o pecado, as pessoas têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe. Você pode conhecer 1000 pessoas que digam que Deus não existe. Como eu estava dizendo, essa é uma invenção moderna, tentar negar a existência de Deus.
Então, a dificuldade não é simplesmente saber quem é, que Deus existe ou não. A maior dificuldade é saber quem é o Deus verdadeiro. E essa pergunta também já me foi feita muitas vezes. Como eu posso provar que Deus, o Deus bíblico, é o Deus verdadeiro? Que o Deus verdadeiro não é o Deus do Corão, o Alá. Ah, pastor, mas é o mesmo. Não é, ok? Não é. Eles usam uma parte da Bíblia quando Maomé, perdão, compilou o islamismo, ele usou as duas maiores religiões monoteístas da época, que era o cristianismo e o judaísmo, e ele tomou para si, seguiu uma linha diferente e construiu todo o seu pensamento. Mas o Deus dos islâmicos é Alá. Ah, mas ele é o Deus que falava com Abraão lá no Alcorão também fala. Ok, mas ele não é o Deus que se fez carne, ele não é o Deus que habitou entre nós, ele não é o Deus que se revelou através da sua palavra, ele não é o Deus verdadeiro, infelizmente. Tá? É, seria muito bom se fosse só uma diferença de nomenclatura. Ah, como Deus e God no inglês. Não é God, né? God, sei lá como é que fala. Mas não é somente uma diferença de nomes, tá? E eu vejo muitos pastores até e ensinadores dizendo, não, é o mesmo Deus, só muda o nome. Não é. Começa por aí. Então, como eu posso saber quem é o Deus verdadeiro? Primeiro, eu preciso conhecer esse Deus a quem nós servimos, para depois entender como que eu posso entender a verdade ou aprisionar ou captar a verdade sobre a sua real existência, ou seja, sobre ele ser o único e verdadeiro Deus. Mas, primeira coisa que a gente pode trabalhar, todos os povos sabem que existe um Deus, tá? Que existe Deus. Todos os povos, todo ser humano, em todas as épocas, ou todas as sociedades humanas em todas as épocas. Pode ser que tenha existido alguém que nunca acreditou, mas o ser humano, como um ser, ele busca o sobrenatural. Segunda questão, além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho de que ele existe, nós encontramos evidências de que Deus existe nas Escrituras e na natureza. Nas Escrituras é fácil a gente citar vários versículos. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. Ela não disse no princípio existia um Deus. Ela disse no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele já estava lá antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer outra coisa. Ele é Deus. Ele não era Deus, ele é Deus. Mas na natureza é muito interessante porque nós temos várias, vários textos que vão dizer, lá em Hebreus diz que a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus, ou do próprio Deus, no caso. Salmo 19, que é um dos que eu mais gosto, diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Lá em Romanos, capítulo 1, olha que interessante, lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, no verso 20, diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não há desculpa ao dizer, eu não sabia que Deus existia. Deus deixou a sua assinatura, Deus deixou muito claro que nesse universo que nós vivemos existe ordem, existem leis, existe ciência, existe sabedoria, existe poder, beleza e inteligência. Então, para existir ordem, tem que existir alguém que mande, para existir leis, tem que existir um legislador, para existir ciência, no sentido amplo de conhecimento, tem que existir alguém que está passando esse conhecimento não surge espontaneamente, para existir beleza, criatividade, tudo que existe é porque alguém pintou esse quadro.
Você não chega diante do Museu do Louvre, olha lá todas aquelas maravilhas e vai dizer: nossa, que bênção surgiu do nada. E a natureza é muito mais complexa do que um quadro bem pintado, e toda essa complexidade denota inteligência, denota que existe alguém muito mais poderoso, sábio e inteligente por trás. Tá? Então a natureza ela é uma testemunha muito forte da existência, do poder, da sabedoria, da ação de Deus. Além disso, existem 4 argumentos filosóficos que nós poderíamos usar da existência de Deus. O primeiro dos argumentos é o argumento chamado cosmológico. Ele diz assim: todas as coisas conhecidas no universo têm uma causa. Tudo que nós conhecemos no universo nós podemos explicar uma causa. Ah, tem uma tempestade no Sol. Ah, tem influência da Lua nas marés. O que você quiser pensar. Portanto, esse argumento cosmológico vai dizer: o próprio universo, então, também precisa necessariamente ter uma causa. E até a causa de um universo tão grandioso tem que ser algo ainda maior: Deus. Esse é o primeiro argumento cosmológico. Ah, forçação de barra. Não, é um pensamento filosófico, válido, cosmológico. Tudo que existe e que se manifesta, toda coisa conhecida que se pode conhecer, nós conhecemos a causa. Então, o universo, a causa dele, primordial, original, Deus. Segundo é o argumento teleológico. Telos tem a ver com meta, com propósito. E o argumento teleológico ele concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento do universo. Se existe planejamento, é porque existe um planejador. Se existe harmonia, é porque foi feito de uma forma que as peças se encaixam, que produza, por exemplo, a harmonia é uma das características do som. Para haver harmonia, tem que haver um perfeito entrelaçamento dos tons. Se existe ordem, é porque alguém organizou. Então, o universo parece ter sido planejado com um propósito. Então, necessariamente, precisa existir um Deus inteligente, organizador, que ele determinou, que ele criou para funcionar assim. Esse é o segundo argumento filosófico que é usado para defender a existência de Deus. Terceiro argumento é o argumento ontológico, ou seja, por que as coisas são efetivamente assim, o ser daquela coisa. Vamos analisar o seu próprio ser e diz, olha, a ideia de Deus definido como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar vai ser a origem desse pensamento ontológico. Ora, a característica da existência deve pertencer a um ser, pois existir é maior do que não existir. Então, se eu partir da ideia de que Deus ele é maior do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar, então eu não posso ter chegado a essa conclusão da existência de Deus se ele não existisse. Porque existir é maior do que não existir. Faz parte do próprio ser Deus todos saberem que ele existe, por assim dizer. E o último argumento é um argumento moral, argumento filosófico moral sobre a existência de Deus. O senso humano do certo e do errado, o senso, você pode falar com uma criança, ela já vai falar, isso é injusto, essa necessidade da imposição da justiça, esse raciocínio que deve necessariamente caminhar para aquilo que é bom ou mal, bem, ainda que algumas pessoas distorçam ou não respeitem esse senso de justiça, o senso de certo e errado, mas esse senso ele proclama que necessariamente precisa existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, para que ele vá impor um dia essa justiça a todas as pessoas. Então, quando nós temos no nosso íntimo aquela noção do que é certo, do que é errado, uma pergunta fácil para você entender. Por que uma criança, quando está fazendo errado, se esconde? Por que um cachorro? Eu tenho 3 aqui em casa. Tenho uma filhotinha que eu chego em casa e já sei se ela aprontou. Porque quando ela não vem me receber, ela se esconde, eu já sei, aprontou. Por que um cachorro, um animal, tem esse, esse sentimento de que eu fiz errado? Porque o senso de justiça vem de Deus, que é a fonte de justiça. Então, esses argumentos
são os argumentos filosóficos, mas ainda assim que você não tenha caído, né, que eu não tenha te convencido por nenhum argumento filosófico ou por nenhum outro argumento. O que eu quero deixar para você é que é muito sério. Só Deus pode superar o nosso pecado a ponto de nós termos a condição de nos convencer da sua existência. A própria fé em Deus vem de Deus. É Ele quem efetua o querer e o realizar. O próprio ato de crer em Deus já é algo dado pelo próprio Deus. Então, somente Deus vai ultrapassar as escamas do nosso pecado. A fraqueza, a fragilidade, a rebeldia, a vontade de sermos maior do que Ele. Somente Ele vai poder superar tudo isso e nos possibilitar ao convencimento da sua existência, ok? O N. Gruden foi muito sábio quando disse essa frase e eu precisava trazê-la para vocês. Mas será que nós realmente podemos conhecer a Deus? Porque nós estamos partindo de pressupostos filosóficos dizendo que Deus é maior do que o universo, que Ele é a fonte da justiça, que Ele é a fonte do que é certo e errado. E será que eu, como ser humano pequeno, falho, fraco, incapaz de compreender, às vezes, o funcionamento básico das leis da natureza, será que eu tenho como entender ou um dia realmente chegar a conhecer esse Deus? Então vamos estudar um pouquinho sobre a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A natureza revela sobre a existência de Deus. Mas a verdade é que Deus quis se revelar. Deus quis se revelar. Deus optou por se revelar. E isso é a causa primordial pela qual o cristianismo é diferente de todas as outras religiões da face da terra. Obviamente, o judaísmo servimos ao mesmo Deus, eles só não entenderam ainda que o Messias já veio, e esperamos em Deus que os judeus venham a cumprir o propósito para o qual foram criados de ser o povo de Deus, e sabemos que um dia vão cumprir esse propósito, porque o Senhor vai voltar e eles vão pagar um preço alto numa perseguição até entenderem que o Messias é a única salvação. Infelizmente, muitos irmãos nossos, né, amigos, muitos queridos, pessoas queridas que são judeus, têm irmãos que eu falo não irmão em Cristo, mas irmãos de amizade, têm se perdido na sua falta de entendimento de que Deus já veio. Mas o fato é que Deus se revelou desde o Antigo Testamento, desde o princípio. É Deus que aparece para Moisés e diz: Olha, Moisés, o lugar onde você está é Terra Santa. Quem é o Senhor que está falando comigo? Eu sou Deus. E aí Moisés recebe de Deus a orientação sobre tudo, inclusive sobre o Gênesis, sobre a própria criação. Deus dá a Moisés o básico, ele se revela. E é ele que fez tudo para que nós possamos conhecê-lo. Por que as outras religiões do mundo são diferentes? Porque as outras religiões partem e chegam a um Deus a partir do conhecimento humano. Então, elas produzem deuses de D minúsculo, falsos, mas produzem deuses que precisam que façamos alguma coisa, que são deuses vingativos, ou deuses desinteressados, ou deuses que são apenas homens com características exacerbadas. Então, a ira dos deuses é maior, o desejo sexual dos deuses é maior e por aí vai. Como, por exemplo, na mitologia grega. Quando o homem projeta Deus, ele faz Deus do seu tamanho. O próprio Nietzsche já dizia isso. O que ele não conseguiu entender é que o cristianismo não é o homem projetando Deus, é Deus se revelando ao homem. Por isso ele é maior do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios 3:20. Deus quis se revelar à humanidade. Primeiro, ele se revelou aos seus profetas, aos patriarcas, depois aos profetas. Quando houve um rompimento do relacionamento do homem com Adão, Adão e Eva pecaram, Adão pecou e houve esse rompimento com o pecado, Deus precisou, então, a partir daí, fazer todo um mecanismo, todo um processo, todo um plano de salvação para o homem. E esse plano tem toda a consumação e o propósito e a vitória em Jesus Cristo, que um dia virá nos buscar.
Ele é a única forma de nós compreendermos a Deus. Jesus é a revelação perfeita de Deus e a Bíblia é o Deus revelado e é o Jesus revelado hoje para nós que não estamos mais fisicamente com o nosso mestre. Então, é a Bíblia que nos diz como compreender. Eu já tenho visto, infelizmente, muitas pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu me afastei da Igreja Batista, não quer dizer que a Igreja Batista não tenha erros, tá? Mas é a igreja que eu conheço e a pessoa estava falando dessa igreja, então também não vou mudar. Ela disse assim: eu me afastei da Igreja Batista porque chegou um momento que a Bíblia para mim não era suficiente, eu precisava da experiência. Eu já vi várias pessoas dizendo: Jesus é maior do que a Bíblia. Óbvio, ele é Deus. A Bíblia é um livro, ela tem uma capa e uma contracapa, ela começa e termina, mas eu não posso ir além no meu entendimento daquilo que a Bíblia revelou. Eu não posso tentar transformar a Bíblia naquilo que hoje eu entendo, para tentar atualizar, para tentar melhorar. A Bíblia é a palavra do próprio Deus, e foi Deus que disse: você vai entender até aqui. E tudo relacionado à salvação, relacionado a entender que Deus é Deus, que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, tudo está revelado de forma que possa entender que o seu Espírito Santo hoje é quem vai me guiar, é quem vai me orientar, é quem vai me capacitar a me chegar até esse Deus. Não são experiências sobrenaturais, não é o êxtase, não são os famosos dons, é a palavra. A última palavra é da palavra. Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Paulo chega a dizer: se alguém apresentar para vocês um evangelho que vá além desse que eu tenho falado, que seja anátema. Anátema é uma palavra que tem a ver com maldição. Por quê? Porque no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Salomão, e depois agora no templo de Jerusalém, na reconstrução, os objetos usados no templo, eles eram separados exclusivamente para o templo, exclusivamente para a obra de Deus, para servir a Deus. Por isso eles eram santos, ou seja, separados. Se alguém tocasse naquele objeto, ele estaria maculando aquele objeto, estaria trazendo maldição, porque nós somos pecadores e aqueles objetos seriam santos, seriam separados por Deus. Se alguém pegasse aquele objeto, uma bacia, estou precisando carregar água, vou pegar aqui no templo rapidinho uma bacia e vou levar para fora, seria considerado maldito. Então Paulo diz: olha, se alguém trouxer para você um evangelho que vá além desse que está aqui na palavra, que seja anátema. Ok? Deus quis se revelar. Nós temos vários textos aí, mas por uma questão de tempo eu não vou ter como ficar lendo para você todos eles. Mas você pode printar essa tela ou abrir a sua Bíblia e vai mostrar para você aí, todos esses versículos. Vamos ler só o de João, eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, e diz: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se fez reconhecer. Então, como podemos conhecer realmente a Deus? Primeiro, Deus quis se revelar e Jesus é a revelação perfeita de Deus. Segunda resposta, como podemos conhecer realmente a Deus? Simples. Deus é incompreensível. Você não vai entender ele em todos os seus aspectos. Você não vai entender ele em todas as nuances. Você não vai entender tudo sobre Deus. A sua cabeça não cabe o conhecimento sobre Deus. Eu quero deixar para você, até citei num dos textos que nós trabalhamos recentemente, esses versículos são lindíssimos, eu não consigo lembrar deles sem querer falá-los, que está lá em Romanos, capítulo 11, verso 33. Está até aí também na sua tela. E diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, realmente, Deus é incompreensível no total. E aí existe uma música que eu não gosto, justamente por causa dessa frase, que diz assim: ninguém explica Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não, está errado. Deus é incompreensível no total, mas tudo que era necessário a ser compreendido foi revelado na sua palavra. Então a Bíblia explica Deus, ou seja, o próprio Deus se revelou. O próprio Deus explica a Deus.
Então, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Como é que eu posso dizer que está certo ou está errado achar que Deus não existe se ninguém explica? Como é que eu posso dizer, por exemplo, que outras religiões do mundo não seguem ao verdadeiro Deus se ninguém explica Deus? Não, explica sim. A palavra do próprio Deus explica Deus. E Deus é real, é verdadeiro, está aqui, nesse momento, o seu Espírito Santo conosco. E Jesus veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, inclusive, que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor, que nós somos filhos de Deus. Então, podemos conhecer a Deus naquilo que ele se revelou e podemos entender tudo o que é necessário para voltarmos todas as nossas forças, nossa mente, tudo para esse Deus maravilhoso que fez tudo por nós, inclusive vir e morrer no nosso lugar, naquela cruz. Será que podemos reconhecer a Deus? As Escrituras nos falam sobre Deus e tudo o que nós necessitamos saber sobre Ele. Então, já tinha adiantado aí essa resposta, né? E que nós realmente nunca tenhamos dúvida de onde buscar. Você não está entendendo algo sobre a vontade de Deus? Procure na palavra do Senhor. Pastores, eu sou pastor, são pessoas que Deus levantou para te orientar, mas a última palavra não é do pastor, é de Deus. Outros irmãos, vídeos, pregações, são coisas que Deus usa hoje, são instrumentos que Deus usa, nós, graças a Deus, podemos ser parte disso, mas a última palavra é de Deus. São as Escrituras que nos falam sobre Deus e nos ensinam tudo o que nós precisamos saber sobre Ele. Então, nós vamos entender então um pouco sobre o ser de Deus. A Bíblia traz sobre Deus algumas informações. Ela traz vários nomes, e aí eu consigo entender um pouco mais sobre Deus através da forma como Deus quis se revelar. Ela fala sobre o caráter de Deus, ela fala sobre designações ou algumas informações a mais sobre Deus, e ela fala sobre os atributos de Deus, a atividade que Deus faz. Então, vamos entender primeiro sobre os atributos de Deus. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis. E existem atributos de Deus que são comunicáveis. Como assim, pastor? Atributos comunicáveis são aqueles que nós partilhamos com Ele. São aquilo que o próprio Deus deu para nós, diretamente dele. Por exemplo, aí na sua tela, amor. Deus é amor e nós também somos capazes de amar. Conhecimento, inteligência, raciocínio. Deus tem conhecimento e nós somos capazes de alcançar conhecimento. Por quê? Porque Deus nos deu, Ele partilhou conosco do seu atributo. Misericórdia. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso. E nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, e devemos buscar cada vez mais ser capazes de demonstrar misericórdia. Justiça. Deus é justo e todos nós carregamos no nosso interior os ideais de justiça. Nós sabemos quando há uma injustiça e nós precisamos e devemos e podemos ser justos. Inclusive quando algo nos prejudica, mas por justiça nós fazemos o que é correto diante de Deus, porque Deus partilha conosco o seu atributo de justiça, são atributos comunicáveis. Mas existem atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, independência. Tem muita gente que até hoje pensa que Deus fez o mundo e os homens porque ele estava se sentindo sozinho. Não. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da criação, da natureza, nada. Deus já existia antes do tempo. Deus criou o próprio tempo. Deus existia antes do universo. Deus criou o próprio universo. Deus criou tudo. Deus criou os anjos. Deus criou os seres espirituais. Deus criou os seres físicos. O Senhor está acima e fora de toda a criação. Ele é maior do que tudo isso. Então, ele não precisa, ele é completo em si mesmo. Mas ele nos criou para o louvor da sua glória e devemos honrar aquele que nos criou. Mas ele não precisava de nós. Segundo atributo, eternidade. Você sabia que Deus fez o homem para viver para sempre ao seu redor, ao redor de Deus, louvando a sua glória?
mas por causa do pecado hoje nós enfrentamos a morte física. Mas Jesus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Paulo vai dizer isso falando de Jesus, obviamente, né? É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, um dia vamos receber a vida eterna. Mas mesmo a vida eterna, ou seja, nunca mais morrer, não é atributo de eternidade. Porque a eternidade de Deus é, como nós poderíamos dizer, uma forma humana nos dois sentidos. Deus nunca morre, ele vai viver para sempre, mas ele já existia. Ele nunca foi criado. A nossa eternidade com Jesus é daqui para frente. Nós temos uma criação, nós temos uma data a partir do qual nós passamos a existir. Todo ser tem, menos o próprio Deus. Ele é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E ele vai existir depois do sempre. E ele existia antes do sempre. Ou seja, Deus é eterno. Segunda, outra característica, imutabilidade. Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança ou sombra ou variação de mudança. Ele não muda. A sua palavra é eterna, permanece para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, pastor, mas na Bíblia fala sobre o arrependimento de Deus. Fala. Porque a Bíblia traz, para que nós possamos entender, as características de Deus de uma forma antropopática e de uma forma antropomórfica. E eu vou falar para você o que é isso mais para frente com mais calma. Antropopatia é atribuir a Deus os sentimentos que nós entendemos sendo nossos. Por exemplo, quando falamos aqui sobre amor, amor não é um sentimento humano. A Bíblia diz Deus é amor. Mas nós entendemos o amor de Deus a partir do nosso amor. É uma noção antropopática. Ou seja, atribui a Deus sentimentos humanos, raiva, ira. Deus é muito mais complexo, muito maior do que tudo isso. Mas, para que nós entendamos, o Deus se revelou em linguagem humana e nós atribuímos, então, a ele sentimentos que seriam considerados humanos. Mas Deus não muda. E antropomórfica é forma humana, atribuir a Deus forma humana. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa abençoar, os ouvidos do Senhor estão atentos. Então, isso é antropomorfismo, atribuir a Deus, que é espírito. Deus não tem olhos, não tem corpo, não tem ouvido, não tem braço, não tem perna, não tem nada disso, ele é espírito. A gente atribui a Deus de uma forma filosófica, de uma forma poética, de uma forma que nós possamos entender a mensagem que Deus quer passar. Ok? E outra característica ou atributo incomunicável de Deus é a onipresença. Nós somos seres limitados, seres físicos. Nós existimos. Eu agora, nesse momento, estou falando com vários lugares ao mesmo tempo, mas eu não estou em vários lugares ao mesmo tempo. E Deus está em todos os lugares, em todos os tempos. Nós não conseguimos. Esse atributo é somente de Deus. Onipresença, onipotência, onisciência, atributos incomunicáveis de Deus. Nomes que são dados a Deus nas Escrituras. Nós podemos tentar entender um pouco das características de Deus através dos nomes que são dados a eles. Por exemplo, águia, cordeiro, galinha. Galinha, pastor, Mateus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajudar você como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas. Ou seja, Deus usa uma figura, um animal ou algo que nós conhecemos para tentar nos ensinar alguma característica sobre si. Então, Deus é comparado, as comparações que existem, os atributos. A águia, está lá em Deuteronômio, vamos pegar a águia. A águia é um bicho tão bonito que vale a pena a gente poder pegar. E, infelizmente, eu perdi. Vamos lá de novo. Aqui. Vamos pegar a águia. Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. Se você tiver a sua Bíblia aí, também pode abrir, mas eu vou ler para você. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 11. Diz assim: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, e estende as asas, e toma-os e leva-os sobre as suas asas. Aí o versículo 12 diz: assim só o Senhor o guiou. Não havia com ele Deus estranho. Então Deus usa a águia.
como um cordeiro foi levado, como uma ovelha muda ao matadouro, se aplicando a Jesus em Isaías 53. O Senhor é o sol da justiça, a estrela da manhã, em Deus não há sombra, ou então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Onipotente, né, vai cuidar dele. Ué, mas Deus tem sombra? Não, mas são comparações em que Deus usa na sua palavra para que nós possamos entender. O Senhor é sol e escudo para os que nele confiam, né? Ele é o leão da tribo de Judá, Deus é luz e não há nele trevas. Ele é a lâmpada, né, acesa, ele é o fogo. O nosso Deus é fogo consumidor, ele é o manancial, ele é a água viva, Jesus, né, atribui a ele a água da vida, ele é o pão da vida. Então, são várias as comparações que Deus usa, né? Torre forte, refúgio. O nosso Deus é maravilhoso. E para que nós possamos entender alguma característica que ele quis nos ensinar de uma forma muito didática, então ele usa essas comparações aí. Ele também usa algumas designações, algumas funções que ele fala sobre si mesmo para que nós possamos entender. Por exemplo, não está aí na sua tela, mas Deus diz assim: ainda que uma mãe, uma comparação que ele está fazendo, se esqueça do filho que amamenta, eu não vou me esquecer de você. E a Bíblia diz algumas designações sobre Deus. Ele é juiz e rei, ele é homem de guerra, ele é o arquiteto e edificador, ele é pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o noivo que virá buscar a sua igreja. O Senhor é o teu marido. Quantas viúvas já foram amparadas por essa promessa de Deus? Ele é pai, o Senhor é o médico, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. São várias designações que são usadas na Bíblia para o nosso Deus. Algumas descrições do que Deus, da capacidade de Deus ou do que Deus faz também são usadas. Por exemplo, saber, Gênesis 18, lá no comecinho da Bíblia, primeiro livro, capítulo 18, verso 21, diz: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se você não fizer isso, eu vou saber. Então, Deus é capaz de saber, de lembrar, de ver, ouvir, de sentir o cheiro. Gênesis também 8, verso 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro do sacrifício, né? E disse no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Ele estava ali pós-dilúvio, Deus promete que não destruiria mais a terra com água. Então, aspirar o cheiro, pôr à prova, o Senhor pode nos pôr à prova. O Senhor é capaz de permanecer. Como assim, pastor? Permanecer. Olha só, Salmos, capítulo 9, verso 7, diz: mas o Senhor está assentado no seu trono perpetuamente e já preparou o tribunal, o seu tribunal para julgar. O Senhor não muda, ele se levanta, ele anda, ele enxuga as lágrimas. Todas essas características, obviamente, são características humanas que são colocadas sobre Deus, ok? Para que nós possamos entender um pouco da capacidade, daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, mas para que nós tenhamos, de uma forma didática, os atributos de Deus. Deus também é capaz, como alguém capaz de sentir alegria. Isaías capítulo 62, verso 5. Porque como um mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Olha, Deus se alegrará de nós. Deus é alguém capaz de se alegrar. Ele é perfeito. Ele já vive feliz, mas ele é alguém capaz de se alegrar, para que nós possamos entender as características de Deus. Claro que tudo isso é muito mais complexo, mas Deus é alguém capaz de também de sentir pesar. Salmo 78,
verso 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Ou então Isaías, que nós estávamos, né, 73, verso 10, diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, perdão, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. A Bíblia até nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo. Então ele é capaz de sentir pesar, ira, amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é amor, a palavra de Deus nos traz ódio. Ódio, pastor. Ódio é uma característica tão ruim, pois Deus é perfeito e todos os sentimentos em Deus continuam perfeitos. E Deus não é alguém capaz de sentir ódio. Olha lá o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 16, verso 22. Não levantarás estátua, no sentido de idolatria, imagens de escultura, a qual o Senhor teu Deus, na minha tradução, diz aborrece, mas a palavra no original tem o sentido de odeia, odeia. Deus odeia o pecado, odeia a idolatria, ok? Então é capaz de sentir ódio, sim. Esse é o nosso Deus. Atividades, coisas que se atribuem a Deus de modo metafórico. Agora aí vamos falar um pouquinho do antropomorfismo que eu estava explicando, ou seja, atribuir a Deus características humanas, a face do Senhor ou a presença do Senhor. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 20, diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Havendo, o versículo 23, tirado a mão, me verás pelas costas. Ué, Deus tem costas? Deus tem face? Mas a minha face não se verá. Olhos, Salmo 11, né, tão conhecido, diz, Salmo 11, versículo 4, diz: o Senhor teu Deus o Senhor está no seu santo templo e o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos de Deus. Então, olhos, pálpebras, ouvidos, né, os ouvidos do Senhor estão atentos, narinas, o Senhor cheirou, nós lemos lá, né, o sacrifício, ou aqui, verso Êxodo, capítulo 33 também, que nós estávamos, mas no verso 10 diz: e vendo todo o povo, perdão, verso 10 não, está errado aí. É Deuteronômio, falei Êxodo, perdão. Deuteronômio, que nós já estávamos, 33, verso 10. Diz: ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram no incenso o teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Então, nariz ou narinas, a boca do Senhor, os lábios, os pés, o coração, o dedo, né? A Bíblia diz em Êxodo que Deus escreveu com o próprio dedo as tábuas da lei, mas Deus não tem dedo, mas é uma forma de se atribuir a Deus metaforicamente falando, ou antropomorficamente falando, tá? Língua, costas, braço, né? O seu forte braço susterá, ou a mão do Senhor não está encolhida, ou a mão do Senhor está sobre alguém. A Bíblia traz vários textos que dizem sobre isso. Ou a mão do Senhor apareceu e escreveu na parede, né? Lá com Daniel, Mene, Menedec, ou Farsim, ou Parsim. Então, que mão é essa? Deus não tem mão, mas ali eles viram, ali foi uma manifestação física, antropomórfica de Deus de uma forma metafórica. Então, nós vimos aí que a Bíblia ela dá várias atribuições a Deus. Ela apresenta várias atividades que Deus exerce, juiz, rei, pai, várias designações, várias atribuições e várias comparações. Ações e características humanas são usadas na Bíblia para que nós possamos representar o ser de Deus, para que nós possamos entender a Deus. Ok? Motivo das designações sobre Deus. Primeiro, toda a criação nos revela algo sobre Deus. E quanto mais elevada a criação, por exemplo, o homem, que é o ápice da criação, isso é se achar melhor do que os animais. Não, a própria Bíblia diz: o homem é a coroa da criação. O homem e mulher, a humanidade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus usa aspectos do homem para que nós possamos entender. Segundo, mostra que tudo que sabemos sobre Deus, segundo as Escrituras, nos vem em termos que nós compreendemos,
pois descreve eventos ou coisas comuns à compreensão, à experiência humana. Deus não se revelou de uma forma incompreensível. Deus, no total, ele é incompreensível. Nós não conseguiremos saber tudo sobre Deus, mas naquilo que ele se revela em linguagem humana, de uma forma que nós possamos entender. Terceiro, ou melhor, terceiro não, vamos responder. Em que aspectos, então, Deus é como nós no seu ser? Já que os atributos que descrevem o ser de Deus, nós vimos algumas coisas parecidas. Na espiritualidade, Deus é espírito, né? E o espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor, né? E na invisibilidade, peraí, como assim, pastor? Como assim na invisibilidade? Nós lemos e eu quero dizer de novo para você como que na invisibilidade de Deus ele nos mostra que ele ainda assim é como nós no seu ser, porque nós não poderíamos entender a Deus e compreender a Deus de uma forma plena sem ver a Deus. Mas João capítulo 1, verso 18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, que nós já lemos, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Lembra quando Jesus estava falando com os discípulos, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e você me diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, esse é um aspecto que ainda assim é parte do ser de Deus, foi partilhado conosco, suprindo, né, a diferença, passando pela invisibilidade de Deus, para que nós possamos entender. Espiritualidade, João capítulo 4, verso 24, também diz: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores, ou os que o adorem em espírito e em verdade. Então, no nosso ser, nós precisamos nos conectar a um Deus que fez uma ponte, ainda que seja totalmente diferente. E Jesus é a ponte. E o Espírito Santo hoje é quem intercede por nós, quem leva o nosso pedido a Deus. E Jesus é o único caminho, o único mediador. Não existe outro. Não é pastor, não é nenhum outro líder religioso, não é nenhuma campanha, não é nenhum objeto sagrado, místico, ou que você pague, não é o seu dinheiro, nada, nada vai se colocar como intercessor diante de Deus ou como ponte entre você e Deus, a não ser o próprio Deus revelado, encarnado, que morreu na cruz e ressuscitou, o seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em que aspectos Deus é como nós no seu ser? Também precisamos pensar sobre os atributos mentais. Deus tem onisciência, mas ele nos deu capacidade de ter ciência, ou seja, conhecimento. Não é a ciência toda poderosa de Deus. Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente, mas nós podemos ter conhecimento, ele partilhou, são seus atributos comunicáveis. A sabedoria de Deus, Deus é mais sábio, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Mas mesmo assim ele partilhou conosco a sua sabedoria. E ele nos ensina. E a Tiago ainda chega a dizer, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá para todos de uma forma liberal. Ele não faz, não lança em rosto. Veracidade ou verdade e fidelidade são características exclusivas de Deus, mas que ele partilhou conosco. Ele nos deu capacidade de falar a verdade. Infelizmente, usamos muito pouco. Ele nos deu, o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Mas ele nos ensina que devemos sim ser como ele. Então, aqueles atributos que ele partilhou conosco são alvos que nós devemos melhorar ainda mais para nos achegarmos a Deus, para andarmos com ele. Deus é santo, importa que nós também sejamos santos, ou seja, separados para Deus, separados para a sua obra. Em que aspecto Deus é como nós no seu ser, nos atributos morais? A Bíblia diz a bondade do Senhor, o amor, a misericórdia, a santidade. A Bíblia diz, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor, em Hebreus. Então, precisamos experimentar viver em santidade. Paz, Jesus chega a declarar, a paz que eu dou é a paz que excede todo entendimento, né? Paulo vai dizer sobre isso também. Ninguém, o mundo não conhece, mas deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Jesus falou. Retidão ou justiça, 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilha. Zelo, ciúme. Deus é um Deus zeloso. Ele não admite dividir a sua glória, dividir a atenção. Não é porque ele é ciumento no sentido ruim, humano, mas é porque ele merece toda a nossa atenção por quem ele é, não simplesmente por quem ele, pelo que ele pode nos dar. E ira. Então, vários atributos que são compartilhados. Atributos de propósito, a vontade de Deus, nós temos vontade, a liberdade de agir que Deus nos dá até um certo ponto, porque nós estamos limitados em todos os momentos, porque nós somos finitos, mas ainda assim Deus nos trata com liberdade, Deus não obriga ninguém a se chegar a Ele, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a soberania de Deus é mais soberana do que a liberdade do homem é liberdade. Talvez isso fique meio confuso para você entender, mas é assim: Deus nos dá toda a liberdade, nós temos toda a condição, toda a responsabilidade humana do homem, mas Deus ainda é mais soberano do que isso, porque Deus é todo soberano e Deus é muito maior do que nós. Então, mesmo com toda a soberania de Deus, mesmo com toda a liberdade ou responsabilidade humana, não são incompatíveis. Nosso Deus age dentro de uma forma que só Ele sabe. E onipotência, Deus partilha conosco do seu poder. Um exemplo? Como, pastor? João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Espírito Santo é poder, o Evangelho é poder, poder de Deus para salvar, poder para mudar, poder para testemunhar, mas recebereis o poder que advir sobre vós, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, poder, podemos sim. A oração, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Atributos de síntese, perfeição. Deus é perfeito, nós não somos, mas nós devemos caminhar, prosseguir para o alvo. Bem-aventurança, né, felicidade, beleza, glória. Deus partilha a sua glória, Deus faz com que nós possamos ver, Deus faz com que nós possamos experimentar como é maravilhoso. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, Deus partilha, Deus nos dá alguns atributos em que nós podemos experimentar algo que é dele, e ele nos dá essa oportunidade. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar com você rápido, porque isso aí também, sinceramente, é uma daquelas coisas que eu falei com você. Nós nunca vamos poder entender 100% Deus, porque Deus é muito mais do que 100%. A nossa capacidade humana é limitada. Então, em alguns lugares, algumas coisas estão reveladas e nós podemos entender até onde Deus revelou. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Mas Deus revelou na sua palavra que Deus, ele é três pessoas, mas ele é um único Deus. Como é que pode ser isso? E aí eu te pergunto, por acaso Deus é três pessoas na sua palavra? Ele é três pessoas porque ele simplesmente se partiu em três? Então, é um só Deus, cada um é um pedaço. Por exemplo, cabeça, tronco e membros. Não, não é assim que funciona. Por acaso é um único Deus com três cabeças? E aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, não é assim que funciona. Por acaso Deus é uma pessoa só, mas ele se revelou de três formas? Por exemplo, no Antigo Testamento ele se revela como Deus, Criador, depois a mesma pessoa vem como Jesus, e a mesma pessoa hoje é o Espírito Santo? Não, não é assim. Então, é impossível, é impossível, mas é Deus, Deus é Deus, inclusive é impossível. Três pessoas são sim um único Deus. Deus existe eternamente como três pessoas. Três pessoas, não é uma pessoa em três frases. Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas os três são um único Deus. E cada um dos três é Deus por completo. Não é assim, o Pai é um pedaço, o Filho é outro pedaço, o Espírito Santo é outro pedaço. Não, Deus Pai é totalmente Deus, perfeito, completo, em sua magnitude, na sua plenitude. O Filho é a plenitude do Deus invisível e o Espírito Santo é a plenitude do Deus invisível. Então,
Precisamos entender que Deus é um só Deus. Existe um só Deus, mas é três pessoas. Então, para entender três verdades, há um só Deus, Deus é três pessoas, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, ok? As três pessoas são um, não apenas no sentido de que elas concordam em tudo, em propósito, mas em essência, na natureza. Em outras palavras, Deus é um só ser, mas são três pessoas. Tá? O Deus é três pessoas, então o Pai não é o Filho não é o Espírito, e mesmo assim eles são um só Deus. Ok? Vários textos, cada pessoa é plenamente Deus, não são pedaços de Deus, não são três deuses. Então, como é que fica? Quero buscar para você lá atrás o credo de Atanásio. Diz assim: a fé católica, católica nesse sentido aí, é antes ainda da Igreja Católica, que usa esse nome, inclusive, porque tem o mesmo sentido, a fé universal, tá? Ou seja, a fé de todo mundo é esta, que adoramos um só Deus em trindade, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância ou essência, pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, e igual é a glória, a majestade coeterna, assim como o Pai é o Filho e também assim o Espírito Santo. Existem várias formas de tentar entender um pouco sobre isso. E uma delas diz: olha, Deus é uma pessoa só, mas ele se manifesta de três formas diferentes. Por exemplo, eu sou pai das minhas filhas, marido da minha esposa, filho dos meus pais. Então, dependendo como eu olho, eu posso dizer que eu tenho três aspectos diferentes. Isso é modalismo, está errado. Outra forma de entender é negar a divindade do Filho e do Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo seriam deuses menores, ou semideuses, criações do Deus. Não seriam o Deus Pai seria o Todo-Poderoso e os outros seriam mini-deuses. Outra forma de entender, também está errado. Outra forma de entender ao longo da história foi o adocianismo. Adocianismo vem da palavra docere, que significa aparência. É a concepção de que Jesus viveu, adocianismo. Ele viveu, esse não é o docetismo, é o adocianismo, de adoção, perdão. Ele viveu como homem até o batismo. No batismo, Deus adotou Jesus como filho. Então, Jesus passou a ser Deus porque foi adotado. Então, ele recebeu o título, né, o sobrenome, Deus. Não, também está errado. Adocianismo. Peço perdão que eu li errado aí. Também o triteísmo. Triteísmo, assim, são três deuses. São três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles é Deus. Então, não existe um único Deus, são três deuses. Errado. Subordinacionismo parece um pouco aquele outro que nós já falamos. O Filho é Deus, mas é um deusinho subordinado ao Pai. Também está errado. E tem o entendimento da chamada expressão filio, que é assim, o Espírito Santo ele procede do Pai, procede do Filho. Não. O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Deus Pai é Deus, mas existe um só Deus. Deus é três pessoas, cada uma delas plenamente Deus. Existe um só Deus. As pessoas da Trindade elas têm funções diferentes, funções em relação ao mundo, mas elas não são subordinadas, no sentido de que um manda mais do que o outro, que um é maior do que o outro. Ok? Então vamos resumir o que nós podemos pensar sobre Deus. Primeiro, Deus criou o universo do nada. A criação é distinta de Deus. A criação não é o próprio Deus manifesto, encarnado, mas ela depende de Deus. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou o universo para revelar sua glória. O universo que Deus criou era muito bom. Não haverá conflito jamais. Eu queria deixar para você esse resumo aí sobre a criação em si que Deus fez. Jamais vai haver conflito entre as escrituras e a ciência. O professor Adalto Lourenço ele tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: a ciência corretamente compreendida e a Bíblia corretamente interpretada jamais entrarão em conflito.
Todas as vezes que houve um conflito aparente entre a ciência e a Bíblia, depois a ciência foi obrigada a se desmentir, tá? Ou a Bíblia estava sendo mal interpretada por alguém. Já tem séculos e a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Jesus disse: as escrituras não podem falhar, está lá em João 10,35. E ele também disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ok? Meus queridos, espero que você tenha entendido um pouco e aprendido um pouco sobre a doutrina de Deus. Espero que você tenha sido abençoado e que esse Deus maravilhoso, tão complexo, mas ao mesmo tempo que pode ser resumido em uma palavra ou poucas palavras: amor, amor, amor e perdão. É o tema da campanha que estamos fazendo. Te convido a assistir todos os dias os nossos vídeos. Estamos falando sobre amor e perdão, um livro da Bíblia por dia. Hoje falamos sobre Isaías, um texto belíssimo da palavra de Deus. Amanhã falaremos sobre Jeremias. Eu te convido a entrar lá aqui no Face ou no nosso canal no YouTube, aqui no canal, e poder acompanhar, ok? Deus é luz, Deus é amor, Deus é maravilhoso ou maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, ele é o Deus El Shaddai, o provedor, o El Elyon, o Altíssimo, ele é o onipotente, ele é Deus. E isso nos basta. Que nós possamos experimentar cada dia mais os atributos que Deus comunica conosco: o seu amor, a misericórdia, a capacidade de entender, de conhecer, de louvar ao Senhor, de pensar e meditar esse Deus e a sua palavra. Deus nos abençoe. Amém. Amém.